The Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Christ, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calleth, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Yeah, great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort with you. Take every woe. Precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy of praise. Yes, precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh how fragrant
Whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father. Sweet over my spirit forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father, sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now I want the ministers, that they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweet.
Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30. Agora talvez esteja ficando um pouco tarde, quase 9:30. But now we're going to have the communion service. Mas agora vamos ter o culto de comunhão. Now, we call it communion, but it isn't communion. Agora nós chamamos de comunhão, mas não é comunhão. Communion is to talk, to commune. Comunhão é conversar, ter comunhão. Commune is when we stop and talk to the Lord, communicate. Ter comunhão é quando nós paramos e falamos com o Senhor, nos comunicamos. But now this is called the Lord's Supper. Mas agora isso se chama ceia do Senhor. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they go to work that around. Yeah. Eu me pergunto como alguns desses modernistas que não dizem mais ceia e chamam de jantar, como eles darão a volta a isso, nisso? Vem, vem. Yes, sir. It's the Lord's Supper. Sim, Senhor, é a ceia do Senhor. We just believe the Bible the way it says it. Nós simplesmente cremos na Bíblia da maneira que ela diz. And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, E queremos que você saiba que metodista, batista, presbiteriano, luterano, seja o que você for, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God and stand here and take communion with us. você está convidado e é um irmão conosco, se você nasceu do Espírito de Deus, a ficar aqui para tomar a comunhão conosco. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. Nós cremos que estes representam o corpo partido de Jesus Cristo. And we believe that a Christian is duty bound to take it. E cremos que um cristão tem o dever de tomá-la. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it without being living right, eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Nós cremos que um homem que não esteja vivendo correto, que venha, toma, sem estar vivendo correto, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. You see? É por isso que essas igrejas, chamando-se cristãs, foram achadas na Bíblia, cheias de nomes blasfemos. Vocês veem? Because taking the communion and going out and living any kind of a life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Porque tomando a comunhão e saindo e vivendo qualquer tipo de vida, causa uma maior pedra de tropeço do que todas as casas de venda ilegal de bebidas que há por todo o país. If you see a prostitute on the street, you know what she is, looks the way she acts and dresses, you know her. Você vê uma prostituta na rua, você sabe o que ela é. Olha a maneira que ela age, se veste, você a conhece. But a Christian shouldn't do that. Mas um cristão não deveria fazer isso. If you see a place down here that says package store, wines, whiskey and so forth, you know what that is. Se você vir um lugar por aqui, diz depósito de bebidas, vinhos, whisky e assim por diante. Você sabe o que é isso. That's that place, that's all right. Esse lugar é isso, sem dúvida é. Dancing, ball, so forth, you know what that is. Dança, baile e assim por diante. Você sabe o que é isso. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. Mas espera-se que as pessoas aí dentro estejam bebendo, jogando, mentindo, roubando e tudo mais. That's a cage of unclean spirits. Essa é a jaula de espíritos imundos. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, Mas quando você vê um lugar que professam ser filhos e filhas de Deus,
Walk in there and the first thing, see them deny the very scripture to fit because it don't fit their creed. Entra lá e a primeira coisa que vê é negarem a própria escritura para ajustar a uma... porque ela não se ajusta ao credo deles. See them come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. Vê-los entrar e falarem a respeito da obra de Deus fazendo algo e rirem disso. There's that hypocrite. Aí está aquele hipócrita. That's that thing that's evil. Sim, aí está aquela coisa que é maligna. And see them people come and taking communion and go right out there in the street and live just like the rest of them. E ver essas pessoas virem, tomarem comunhão e logo saírem lá na rua e viverem simplesmente como o resto deles. That's the biggest stumbling block that there. Essa é a maior pedra de tropeço que há. I preached here not long ago the disappointments at the judgment. Eu preguei aqui há não muito tempo as decepções do juízo. That bootlegger ain't going to be disappointed when he hears his sentence to go to hell. Aquele contrabandista de bebidas não vai ficar decepcionado quando ele ouvir sua sentença para ir ao inferno. He ain't going to be disappointed. Ele não vai ficar decepcionado, Neither is the liar or the thief. nem vai o mentiroso ou ladrão. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou estar certo. That's the one. There'll sure be plenty of it. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. We know that. Nós sabemos disso. And God have mercy on our souls. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. This is something that can't be played with. Isto é algo com que não se pode brincar. A few weeks ago, there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. Há algumas semanas atrás havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão, irmão Taylor. He's in glory tonight. When in just a moment's time. Ele está na glória esta noite. Ele se foi em apenas um momento. And now we know that someday we're going. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos. So now's the time to live right. Now's the time. Por isso, agora é a hora de viver certo. Agora é a hora. And remember this morning's lesson? E recordam da lição desta manhã? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. Estas virtudes têm de estar aí dentro antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. Oh, você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas e dançar. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven, is sealed into you. Isso não tem absolutamente nada a ver com isto. Até que estas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, The Holy Spirit seals you in as an individual. o Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Then you're a son and daughter. Então você é o filho e filha. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost. Temos ouvido pessoas falarem línguas que não tinham o Espírito Santo. You know that. Vocês sabem disso. I've heard witches speak with tongues. Já ouvi bruxas falarem línguas. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Curandeiros falarem línguas e beber sangue numa caveira humana e invocar o diabo. Sim, senhor. So that's not, I've seen witches, wizards. Assim, isso não é. Já vi bruxas, feiticeiros. See, the time that a pencil laid down, run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut and writing unknown tongues. Via a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogão e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em línguas estranhas. And the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying.
E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá, escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Now you know that ain't God. And you know all those things? Agora você sabe que isso não é Deus. E você conhece todas essas coisas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. Working of miracles don't prove you're of God. A operação de milagres não prova que você é de Deus. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. É a coisa, os frutos do Espírito, que provam que você está em Deus. When you see that life sealed away by the Holy Ghost, Quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo, God let that be us. Deus, assim seja, que assim seja conosco. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Amen. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. I'm going to read some of the scripture, what Jesus has spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus nos falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. And I'm going to start at the 23rd verse. E vou começar no versículo 23. For I have received of the Lord, I speak now as Paul is speaking. Pois eu recebi do Senhor, eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. that the Lord Jesus, the same night which is betrayed, took bread. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is a cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma o pão e beba deste cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque o que come, bebe indignamente, come, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. For this cause many are weak and sickly among you, many asleep. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. If any man hunger, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. E se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. I would like to say this on communion. Eu gostaria de dizer isto sobre comunhão. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church
and the Protestant church can merge together is on this very subject. Agora, esse é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica e a Igreja Protestante não conseguiram se unir é por este próprio assunto. The Catholic takes it as a mass, O católico a toma como uma missa. and he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. E ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito e por guardar esta ordem e que ele seja perdoado de seus pecados. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven because he has obeyed a commandment. O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados, porque ele obedeceu a um mandamento. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. E esta é a escritura que eles usam aqui de Coríntios, 1 Coríntios 11. Jesus said, take and eat, this is my body. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. The Protestant says it represents the body. O protestante diz, ele representa o corpo. The Catholic says it is the body. O católico diz, ele é o corpo. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. E o sacerdote recebeu poder de Deus para converter a hóstia no corpo literal de Cristo. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, this is my body. Agora, se você notar, o corpo de Jesus ainda não tinha sido oferecido quando ele disse, isto é meu corpo. He broke the bread and said, take and eat, this is my body. Ele partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. His body had not yet been broken. Seu corpo ainda não tinha sido partido. So their own scripture, the own thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. See? Assim, sua própria escritura, a própria coisa que eles estão usando, traz condenação sobre a sua própria doutrina. Estão vendo? Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, this is my body, take and eat. Jesus tomou o pão e o partiu e deu a eles, disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. And here he was standing here in his body, that had never been broken yet. E eis que aqui estava ele de pé em seu corpo. Ele ainda nem sequer tinha sido partido. Anyhow, the scriptures won't lie. De qualquer modo, as escrituras não mentem. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. Elas sempre se mantêm claras. Assim, nós cremos nisso. And we believe that when we come together, he said, tarry one for another. E nós cremos que quando nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Another way, wait on one another. The word tarry means to wait. Em outras palavras, servi uns aos outros. A palavra esperar significa servir. Wait on one another. Servir uns aos outros. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way. Agora, como tem sido o nosso costume, tomamos essa escritura desta maneira. That when we do this, that we just bow our heads and the congregation prays for we pastors. Que quando fazemos isto, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças e a congregação ora por nós, pastores. We pastors pray for our congregation. Nós, pastores, oramos pela nossa congregação. That's how we wait on each other, by serving each other, by praying. E assim que nós servimos um ao outro, prestando serviço um ao outro, orando. You pray, God forgive my pastor. Você ore, Deus, perdoa meu pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it.
Se há alguma coisa em sua vida que eles tenham feito, que tu os perdoes por isso. Forgive them. They didn't mean to do it. Perdoa-os, eles não fizeram por querer. Madeiro Lavrado. Vamos cantar o hino de número 194. Cortaram o madeiro e fizeram a cruz para o meu Salvador. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou o caminho caído. Mas Deus deu-lhe graças.
Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Pedido de oração da irmã Beatriz Moraes e da irmã Lourdes do Carmo. A irmã Lourdes avisa, comunica, que não estará presente hoje na ceia. Vamos interceder por estas almas, Senhor. Senhor Deus Pai bendito, aqui nós estamos mais uma vez, não por um costume, ó Pai, não por uma obediência a um sistema. Nós estamos aqui, Pai, celebrando aquele dia no Calvário, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor chegou a esta condição para redimir teus filhos, ó Pai, dar a vida eterna e como penhor, ó Pai, dar a saúde neste corpo terreno. E aqui nós estamos agora colocando, ó Pai, essas 2 vidas e quem mais necessita, Pai, do Senhor. Que o Senhor possa visitar, ó Pai, a cada um dos teus filhos nesta hora, enchendo, Senhor, os seus corações de saúde, de fé, ó Pai. Aqui nós intercedemos nesta hora por cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor José Alves. Boa noite, meus irmãos. Pregar depois da mensagem que nós ouvimos é chover de novo, né? Chover de novo, já está molhado. As pessoas que estão tendo problema pós-Covid, nós temos um médico em Goiânia muito bom. Ele tem ajudado muita gente. Inclusive, irmão Joaquim Rodrigues, Jonas Pimentel, aliás, Pimentel não, muitos outros irmãos, o pastor Efraim, tiveram problemas pós-Covid. Então, se vocês quiserem consultar com ele, caso apareça alguma coisa, se eu tivesse encontrado a vacina Pfizer, eu teria vacinado, porque eu fui informado com muita segurança que ela não tinha problema, porque Israel foi vacinado com ela. Mas como eu não encontrei, depois eu me conscientizei mais e por fim me disseram que ela é a pior. Então essas vacinas têm tido reações. Eu não posso nem estar falando sobre isso, porque pode... Igreja é assim, tem pessoa que não acredita na gente, mas tem outros que acreditam muito. Então nós corremos o risco de impressionar as pessoas. Então você não precisa impressionar. Não foi eu que disse, foi o Dr. Marcos Vinícius que nos atendeu, esse médico pós-Covid, e ele nos informou, ele é um médico que conversa com a gente mais de hora, e ele nos informou que está havendo muitos casos de trombose e desligamento da mente. A pessoa sai dirigindo, o carro sai sozinho. Ele disse para mim assim, eu tenho um cliente que ele estava dormindo, acordou, caiu em si, ele estava sentado no sofá, assistindo televisão. Ele atribui isso tudo à vacina. Então não é nada de causar preocupação. Eu tenho uma cunhada que agora há pouco sofreu 2 convulsões. O médico disse que é epilepsia, mas a gente sabe o que é, né? Então, nesse caso aí, nós temos esse médico que cuida, me ajudou muito, eu ainda não concluí o tratamento com ele, mas me ajudou muito, porque meu caso não era Covid, o meu caso era um acúmulo de toxinas de antibiótico, porque eu tive que tomar antibiótico numa UTI
4 dias para combater uma infecção na bexiga, onde tinha uma pedra grande, e ela cortava a bexiga por dentro e dava aquela infecção. Fiquei usando alguns meses e depois ponte safena, aí foi mais antibiótico. Então criou uma carga tão grande, e como estas coisas, toxinas, elas vão muito para o intestino. Depois ela vai para outros lugares. Ele diz para mim, o seu caso foi essa carga de toxina de antibiótico no intestino, subiu para a cabeça. Inchou a cabeça, inchou o cérebro, estava me causando muito transtorno mental, né? Mas com poucos dias que eu estava usando os remédios dele, eu fiquei quase 100%. E hoje da cabeça eu estou 100%, graças a Deus. Então nós ficamos agradecidos a Deus, porque enquanto há tantos médicos matando, existe os que dão vida, ajudam as pessoas, e são médicos abençoados. E principalmente para o cristão que tem uma direção, se orienta bem, conversa, ora, então ele fica mais bem orientado e ajudado por Deus nessas coisas. Eu estou falando isso não para causar nenhuma preocupação, não. Cada pessoa deve manter na sua convicção, né? Sua convicção. Eu quero ler um pouquinho a mensagem A Bem-aventurança Esquecida. Mombrana falou agora, dizendo, agora é a hora de viver certo. Agora é a hora de viver certo. Se eu pudesse colocar um texto da mensagem desta manhã, bem vivo, bem evidente, sobre essa condição que nós devemos estar nesta hora, vivendo certo. Como eu disse, você não vai deixar de ser humano, porque só a transformação é que vai tirar toda a condição humana sua. Mas enquanto não chegarmos lá, nós vamos falhar e vamos ter dificuldades. Mas é a hora de viver certo. Bem-aventurança 41. E bendito seja aquele que em mim não se escandalizar. O que me chamou a atenção nesse texto que eu vou ler é sobre esta palavra, escandalizar. Agora, não se escandalize. Mombrana está repetindo o que Jesus falou em João capítulo 1. Não, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, quando Jesus estava passando por aquela fase de ser introduzido por João, e João, ele escandalizou com a sua própria mensagem, porque ele havia pregado, e o pregador sincero, honesto, ele crê na sua mensagem e vive por ela, como nós sabemos. E João havia pregado que Jesus viria com uma pá na sua mão, para limpar a eira, tirar toda a sujeira, todo o empecilho, queimar no fogo as palhas e separar, limpar o trigo e colocar no celeiro.
A atitude de Jesus, mediante o seu ministério, escandalizou João, porque ele pensou assim: mas eu preguei uma coisa e ele é outra. Eu falei que ele seria um homem de pulso, de coragem, um homem determinado, e de repente ele é manso e humilde. Então aquilo escandalizou o próprio João. E por isso ele mandou lá os discípulos a conversarem com Jesus, porque ele havia esquecido da bem-aventurança dele de ser o que introduziu Jesus como Cordeiro de Deus na terra. Irmão Brana disse aqui, no parágrafo 43, agora, se você é espiritual, você vai pegar alguma coisa, porque ele foi o maior. Porque João foi o maior. Quem falou isso foi Jesus. Ele disse que João era o maior profeta nascido de mulher aqui na terra. E ele era o maior. Por que ele era o maior? Irmão Brana pergunta. Todos os outros profetas falaram do Messias. Isaías falou, todos eles. E por que João era o maior? É porque João apresentou, e foi ele quem o apresentou. Foi João que recebeu Jesus lá no Jordão, viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava João introduzindo Jesus e cumprindo seu ministério de precursor. Por isso ele foi o maior, porque ele fez esta apresentação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele se escandalizou na sua própria mensagem. Por isso ele mandou os discípulos lá conversarem com Jesus. Chegaram lá e disseram assim: mestre, João nos mandou aqui, ele já estava lá no cárcere, estava preso. Ele nos mandou aqui para te fazer uma pergunta. É você mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Olha, irmãos, aquilo ali jogou tudo por terra o que ele havia pregado. Jogou tudo. E se escandalizou. E eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Você pensa assim, escandalizaram com o irmão Brana, escandalizaram com o pastor tal, mas com Jesus foi a maior quantidade de escândalo. Foi a maior quantidade, porque o próprio Jesus provocava isto. Sua mensagem chocava. Ele veio numa hora da virada da lei para a graça. E naquela virada, como o ser humano tem dificuldade de largar a tradição, o costume, então eles tiveram dificuldade em largar a tradição da lei para aceitar a graça. Por isso ele escandalizou gente demais. Mas ele não passava pano quente em ninguém. Uma das mensagens de sua cerimônia que ele mais escandalizou gente, crentes, discípulos, foi exatamente na ceia. Porque a ceia, ela é uma pedra que é colocada para escândalo. A ceia nós nunca podemos pensar
de que a ceia é uma cerimônia simples na igreja. Mas não é. Jesus agora nesta bem-aventurança, mal entendida, deslizou para lá para que pudéssemos tomá-las nesta noite. Bem-aventurança esquecida. É muito estranho, irmãos, as pessoas esquecerem as bem-aventuranças? Não é não. Paulo disse que os filhos seriam ingratos nesses dias. E o que é ingratidão? É esquecer a bem-aventurança. Esquecer a mãe que cuidou, que deu à luz, que cuidou, criou, levou à escola, deu tudo. O pai que sacrificou a vida, sacrifícios mesmo. Muitas vezes até não podendo viajar, não podendo descansar, em função de filhos. E as pessoas dizem assim, quanto mais velhos, mais trabalhos eles dão. Não diminui não, faz aumentar as preocupações. Mas Paulo disse que eles seriam ingratos, quer dizer, esqueceriam essa bem-aventurança. Agora, se esquece dos pais, se esquece dos pastores, se esquece dos diáconos, se esquece de quem canta, de quem toca, esquecem daqueles que contribuíram e contribuem para a sua vida espiritual. Porque enquanto que uns não contribuem, até causa tropeço, mas uma igreja não poderia existir sem esta contribuição. Ela é uma construção em evidência. É colocar o tijolo, colocar a massa, o tijolo, levantar, fazer acabamento e terminar a construção. Ora, ele disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Jesus estava repetindo isto. Não se escandalize em mim. Não importa o que aconteça, eu estou, tudo está funcionando corretamente. Tudo está funcionando corretamente. Então você apenas vá em frente e creia. Creia, às vezes a coisa parece até um pouco chocante. Parece que até faltou dó, faltou misericórdia, faltou ajuda. Mas, na verdade, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Por isso que você tem que aceitar a coisa como Deus permite. Você sabe, lá Jesus não repreendeu João por isso. Jesus não ficou bravo com João. Mas o que é isso, meu Deus? Olha só. O profeta, o homem que tem uma comissão de Deus, a maior, ele mesmo havia dito, se quer dar crédito, ele é o maior. Vocês não foram ver um homem vestido de linho fino, vocês não foram ver um grande pregador, mas o maior. E agora João manda essa pergunta para Jesus, como que pisando em todo o seu ministério, porque afinal ele já tinha acabado de cumprir o seu ministério na terra. Tudo está funcionando corretamente. Então você apenas vá em frente e creia. Isso é tudo, tudo está bem. Apenas vá em frente e creia. Você sabe, lá Jesus não respondeu, não repreendeu João por isso. Ele não disse, bem, tenha vergonha, ou tenho vergonha do meu apóstolo.
tenho vergonha do meu profeta. Não, ele nunca disse isso. Ele não disse o que o mundo vai dizer sobre isso quando você vinha pregando. Oh, um grande Messias, e um grande Messias, e então você manda perguntar se eu sou o Messias. Se isso tivesse partido de pessoas simples da igreja, de uma irmãzinha, no sentido de pessoa humilde, que saísse lá e perguntasse isso para Jesus, mas João Batista, o profeta, mandaram fazer esta pergunta. E Jesus não disse para os escribas: não escrevam isto, apaguem isto, deletam isto. Eu não vou querer que o mundo saiba disto. Não, irmãos. Jesus deixou passar, eles escreveram, está aqui Mateus 11. Está aqui para todos lerem. A fraqueza, o escândalo de João. Se fosse na mensagem de Caifás, de Anás, ou até mesmo de Jesus, mas na sua própria mensagem. Mas quando João disse a pior coisa que poderia dizer a Jesus, Jesus disse a melhor coisa que João alguma vez tinha dito sobre ele. Sim, João disse: vá, veja se ele é aquele. Mandou os discípulos perguntarem. E depois que eles partiram, Jesus disse para eles, ele disse, depois que os discípulos de João partiram, disse: o que vocês saíram a ver no deserto? Se referindo a João, não repreendendo a João, não amaldiçoando a João, mas se referindo a João. É assim que o cristão faz. Ao invés de falar mal, você fala melhor do que a pessoa mereceria. Você engrandece aquela pessoa que está sendo considerada fraca, fragilizada. Vocês saíram a ver um homem bem vestido? Não, ele estava muito longe de Hollywood para isso. Muito longe até de mim aqui, olha aqui. Essa pessoa tão roceira, né? Tão roceira. Porque João, ele só era um couro de ovelha curtida, enrolada no corpo dele. Ele não tinha mais nada. Um homem que não sabia ir lá no supermercado, comprar um presto-barba, fazer a barba, ir no barbeiro, cortar o cabelo. Ele veio do deserto, lá do mato, do jeito que ele veio, com aquela pele de ovelha. Ele entrou na cidade e foi lá para cima da lama do Rio Jordão, pregar a mensagem da introdução do Messias. Ele estava muito longe de Hollywood. Então ele disse: vocês foram ver um homem de finos trajes? Disse: eles estão nos palácios do rei. Eles estão lá em cima. E ele disse: o que vocês foram ver? Uma cana que qualquer denominação poderia golpear de qualquer maneira? Um grande pregador, um pregador de avivamentos, um pregador para bajular as pessoas e encher as igrejas, introduzir os hinos gospel na igreja e essa coisa toda. Não, vocês não foram ver esse tipo de pastor.
Vocês não foram ver esse tipo de pastor. Um irmão me passou um videozinho nesse que eles mandam para nós. Aí ele diz assim, eles não querem, eles querem é um palestrante de motivação no púlpito. Eles querem um palestrante de motivação. E uma outra condição lá que o mundo está querendo. Eles não querem um pastor. Porque um pastor, no sentido literal de pastor, ele não é um palestrante de motivações. Não. Então estava ali a recomendação de Jesus para não se escandalizar. Agora, a ceia do Senhor é uma oportunidade que você tem de fazer um teste consigo mesmo, da sua fé, fazer um teste da sua fé, como eu falei hoje de manhã. Coisa boa você tirar nota 10. Nota 10. Matemática, português, inglês, castelhano, que tudo hoje está nas matérias de escola. E você vai tirar nota 10 em matemática e dá uma média 10. Que coisa boa é o crente. Aí você fala, é impossível, pastor. Não, não é impossível não. Porque a nossa nota 10 não é em relação ao homem, mas ela é em relação a Deus. Em relação a Deus. Então você veio tomar a ceia para tirar nota 10 na ceia. E este é o sinal de que você tem sido uma pessoa. Aí você fala assim, nós temos que passar por um avivamento, por um sacudimento, por alguma coisa para chegarmos a isto. Eu estava meditando hoje em Natanael. Natanael estava lá no sítio dele orando, debaixo de uma árvore. Filipe correu lá para chamar ele, porque encontrou Jesus, aquele que... Ele chegou lá e disse, eu encontrei aquele que Moisés escreveu dele. E quando ele chegou lá, que chamou, ele disse, mas pode vir mesmo alguma coisa boa lá de Nazaré? Era uma cidade muito pequenininha, muito assim parecido com Piloândia, Macuco. E Jesus veio de lá. Aí ele disse, pode vir alguma coisa boa? Natanael, ou melhor, Filipe, foi muito sábio. Ele disse, não, eu não vou questionar nada com você. Vamos lá e você vai ver. Vamos lá ver. E quando ele foi chegando, Jesus levantou ali os olhos e disse, ali está vindo um israelita em quem não há dolo. E o que é dolo? Culpa. Aquele era um crente, nota 10. Ele podia tomar a ceia ali com Jesus tranquilamente, porque ele não tinha culpa. Natanael, você não tem culpa. Você é um homem tão crente, um homem de oração, um homem que estava lá debaixo de uma árvore, de uma figueira, orando, e Jesus, sendo Deus, olhou de cá e viu ele de joelho lá, quem sabe orando, dizendo, Senhor, nos envia o Messias, Senhor, nos envia o teu Cordeiro para a salvação do mundo. Senhor, estamos cansados das religiões, das leis, dos homens. Havia um clamor ali dentro, porque quando o fundo clama, o fundo responde. Se existia Jesus chamando aqui, você vai ler na Bíblia, Jesus chamando os seus discípulos em João capítulo 1. Chama um de cá, chama outro de cá, chama outro de cá, vem para cá, vem para cá. Aí Natanael chegou lá para ser mais um, sem culpa. Que coisa bonita, né, irmãos? Vamos agora ler aqui a Bíblia em 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11, a partir do verso 25. Aliás, o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós vamos agora, podeis assentar, irmãos, nós vamos consagrar agora o pão e o vinho. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Senhor Deus, aqui está este pão que representa o corpo do Senhor, esta tão falada, admirada ceia do Senhor. É uma ordem que o Senhor fez e deu para nós. E nós pedimos agora, ó Pai, que este pão seja santificado, consagrado para este serviço da ceia, com a oração de toda a igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Também vamos orar pelo vinho. Senhor, aqui está o vinho dentro deste recipiente, e ele está sendo agora apresentado ao Senhor. Nós te pedimos, pela mesma forma, a santificação e a consagração deste vinho. Ele passa a representar o teu sangue, que nos redimiu, que nos curou, nos libertou, Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre este vinho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Agora nós vamos para São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Estou lendo a Escritura em São João capítulo 13, a partir do verso 4. Jesus pôs uma toalha assim na frente, cingiu com ela, para ele lavar os pés e enxugar os pés daquele irmão, daquele discípulo, com a toalha que ele havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ou melhor, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Eu quero ler agora o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se tem algum irmão que não conhece essa doutrina, essa prática, você pode ler todo o capítulo de João, capítulo 13. Então nós vamos agora, irmãos, para o lava-pés. As irmãs lá para o berçário. Está funcionando para o casal lá fora, irmão? O casal, se quiser, lá fora. E os irmãos aqui dentro do escritório. Vamos fazer isto.
154 desse cenarinho, irmãos. Jamais eu deixarei de me lembrar do sofrimento de Jesus, meu Redentor, o qual por sua morte veio salvar a alma triste deste pobre pecador. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas vis enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Quantas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, muita dor e opressão. Mas quando ouvi dizer do Nazareno, regozijou-se de prazer meu coração. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas vezes enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Agora quero sempre trabalhar, levando ao mundo a mensagem de Jesus, pois a minha redenção custou muito cara, custou a vida do Cordeiro lá na cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas vezes enfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz.
O mestre bem claro lhes fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama como eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus: importa renascer. 162, irmão Pedro. Achei a fonte carmesim. Vamos cantar esse hino. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, a cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, sobre a
Graças a Deus. Nós vamos embora, né, irmãos? Vamos para casa, vamos descansar. Agradecidos, gratos a Deus por mais uma ceia abençoada. Uma bênção de Deus para toda a igreja. Então nós notificamos aqui a audiência da irmã Magaliane, com o irmão Pedro em Cachoeira, a irmã Priscila, que sempre está conosco, tomando a ceia à distância, não é? Deus te abençoe, irmã Priscila, lá em Paris. E também o Jurandir, Deus te abençoe, com sua família. Todos nossos irmãos que estão conosco aqui, acompanharam a ceia do Senhor. Às vezes você nem entende o que está acontecendo, mas no Espírito você está comungando conosco. Então, Pedro Rodrigues e Magalhães, José Antônio em Cachoeira, irmão Emi Alves em Cachoeira, a irmã Noemi e família em Diorama e a irmã Divina em Piloândia. Deus abençoe vocês, meus irmãos, que Ele possa dar a vocês a saúde também, saúde para o corpo. Deus recupere com muita saúde, irmão Marli. Deus te abençoe, irmão Marli. Um abraço de toda a igreja para você, na sua recuperação. Senhor, agora entregamos a Ti cada irmão, aqui presente e através da internet, seus lares, suas famílias, ó Pai. Nós te rogamos a bênção do Senhor, a graça seja derramada sobre cada um. Nós te pedimos agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus acompanhe vocês. Sobre o recanto, nós ainda não estamos definidos se vamos. Eu tenho que retornar ao médico em Goiânia, mas dando certinho na segunda semana, nem que sejam uns 2 dias, né? Nós vamos dar um pulinho lá. E os irmãos que desejarem, já alguns fizeram suas reservas, mas se eu não for, não estiver lá, nós estamos no mesmo espírito, estamos com vocês. Então até a próxima vez, a próxima oportunidade, que será domingo de manhã próximo, né? Deus abençoe, meus irmãos. Seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em Ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em Ti falar.
salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, És a luz do meu viver. és a lança e a espada, Que me levam a vencer. és dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante, que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus,